Paz e bem, eu sou o Padre André Alencar, faço parte aqui da paróquia de São Francisco, em Salvador, Bahia. Acompanho a equipe 3B, nossa arquidiocese, e também ajudo como diretor espiritual do setor B, das equipes de Nossa Senhora. Aqui fomos convidados para justamente falar um pouco sobre o terceiro capítulo deste nosso livro, que esse ano traz justamente esse sacramento de missão, como sendo matrimônio, justamente para podermos lembrar a importância e o lugar de todos nós, inclusive assumindo o nosso sacramento, incluindo a nossa vocação no serviço a Deus. Eu queria iniciar, o tema do livro, desse terceiro capítulo, é Marido e Mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto a vosso cônjuge. Eu queria ler o texto, o primeiro texto proposto no livro, nesse capítulo de hoje, que diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando viveis na ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, e todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santos como eu sou santo. Pela obediência à verdade, vos purificastes, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, falar sobre essa experiência da relação marido e mulher e a sua missão justamente junto com o vosso cônjuge. Sabemos que dentro dos sacramentos são classificados como sacramento de serviço, e aí falamos do sacramento de missão, o sacramento da ordem e o do matrimônio. Quando olhamos para o sacramento da ordem, no geral, nós já vemos claramente qual é o serviço, qual é a missão que o padre tem: guiar todo o povo de Deus para Jesus, fazer com que o povo de Deus seja também santo, busque a santidade, etc. Então a gente já vê com muita clareza essa experiência missionária e de serviço do sacerdote, daquele que é ordenado dentro da missão da igreja. E no matrimônio, onde de fato acontece essa missão? É apenas no trabalho da vida comunitária? Não. Essa aí é a consequência. Trabalhar na vida comunitária da igreja, no engajamento das pastorais, dos movimentos, etc., é consequência de um outro serviço que é preliminar dentro da vocação do matrimônio. Por isso que quando eu escuto jovens casais que querem receber o sacramento do matrimônio, eu faço para eles uma pergunta peculiar, que nem sempre estão presentes naquelas séries de perguntas propostas pelos nossos programas. Eu pergunto assim: por que você deseja se casar? É uma pergunta que parece uma coisa óbvia, mas que a depender da resposta, a gente vai saber, inclusive, se a pessoa tem ou não consciência do sacramento do matrimônio. Porque é a mesma coisa que eu perguntar: por que escolheu a vocação matrimonial? Qual foi o que você via quando você via a vocação matrimonial? Alguns, inclusive, respondem: porque eu sempre sonhei em casar, porque eu sempre sonhei em constituir uma família, porque eu sempre sonhei. Certo, tudo bem, tudo isso pode ser motivações extras dentro da experiência do sacramento do matrimônio, mas não podemos deixar de lembrar que o sacramento do matrimônio é um chamado de Deus para um serviço. Mas que serviço, padre? Justamente servir aos cônjuges, ou seja, ela deve servir a ele e ele servir a ela. Então, tem que lembrar disso. Isso é o que está acima de toda a realidade do serviço da missão do sacramento do matrimônio. E que serviço é esse? Fazer o outro feliz. Porque se você responde: não, eu quero me casar para ser feliz, aí tem uma relação muito egoísta aí. E o outro vai ser utilizado como sendo um instrumento para a minha felicidade. Mas, na verdade, quando o Senhor nos chama para viver essa experiência vocacional,
não é para servir ao outro, não servir a si próprio, né? Então Jesus lembra muito bem que o serviço dele é sempre ao outro, não a si próprio, né? E por isso que ele inclusive mostra que vai até as últimas consequências para servir a humanidade. Então o serviço, é bom lembrar, né? O serviço e a missão, ela é sempre para alguém, né? Então a esposa está a serviço do marido e o marido está a serviço da esposa, né? Justamente para viver essa experiência de fazer o outro feliz, fazer a outra feliz, né? Então essa é uma realidade que temos que ter consciência no nosso casamento, né? Fazer o outro feliz. Por que não dizer, né? E aí eu retomo o texto bíblico que nós escutamos, né? Fazer com que o outro encontre a santidade, ajudar com que o outro seja santo, a outra seja santa, né? Ajudar com que meu esposo ou minha esposa sejam santos, né? Sejam santos. Pois é, essa é a missão do casal, né? Levar o cônjuge à santidade, levar o cônjuge à felicidade perfeita, plena, né? E eu queria destacar aqui 3 pontos significativos que eu considero dentro dessa missão, porque sabemos perfeitamente que isso não é muito fácil, né? Querer fazer o outro feliz é ter uma disposição muito grande de conseguir perceber o outro, de escutar o outro, de saber o que o outro tem como aspirações na sua vida, etc., né? Então a gente tem que ter uma perspicácia muito grande para conseguir viver essa experiência, senão a gente acaba metendo os pés pela mão e levando o outro à minha felicidade, quando o outro não precisa disso, né? Mas assim, 3 pontos para mim são importantes dentro dessa missão do casal, desse serviço que o casal deve oferecer. Primeiro, o amor, né? O amor que deve ser vivido nesta relação, né? Uma relação de um casamento, de um matrimônio, precisa ser vivido e ser unido, ser ligado, ser alimentado pela experiência do amor. Mas vale salientar que é um amor desinteressado e gratuito, assim como o amor de Deus por nós, né? Então, eu não vou amar para cobrar do outro que o outro me ame, não. Eu vou amar o outro porque eu devo amar o outro, porque faz parte da minha vida, da minha vocação, amar o outro, né? Então, devo amar a minha esposa, o meu esposo, né? Independente do que eles possam me oferecer de volta, né? Independente do que eu possa. E é claro, sem cobrar nada. Então, desinteressado e gratuito. Precisa ser este amor. Claro, para vivermos com dignidade essa experiência na nossa vida, eu sei perfeitamente que isso não é fácil para ninguém, né? Existe um outro elemento, o sacrifício, né? Sabemos que Deus já fez o sacrifício cruento, ou seja, de derramamento de sangue na nossa vida. Por isso que o sacrifício que se fala a respeito nessa relação não é um sacrifício cruento, não é para a gente se matar por causa do outro. A gente pode oferecer a nossa vida por causa de Deus, e aí é um testemunho cristão de se tornar justamente um mártir, uma mártir. Mas na relação do serviço existe um sacrifício que deve ser feito. Por que não lembrarmos alguns do tipo, eu terei que ceder o dia de assistir o meu jogo para que ela possa assistir a novela, porque isso vai fazê-la feliz. Eu terei que ceder ir acompanhar o meu esposo naquele encontro com aqueles amigos chatos que eu não gosto, mas vai fazê-lo feliz. São sacrifícios pequenos que a gente vai fazer na nossa vida que precisam de fato serem assumidos. E esses sacrifícios têm 2 características que são essenciais para ser vivido: um sacrifício livre e oblativo, né? Eu tenho que escolher, você não tem que deixar com que o outro te imponha esse sacrifício. Eu tenho que querer fazer, eu tenho que escolher fazer. Por quê? Porque eu quero fazê-lo feliz, porque eu quero fazê-la feliz, né? Então é um sacrifício livre, de livre escolha, né? Então precisamos ter consciência disso. Por isso que é importante que no casamento a gente se dê conta, né, na cerimônia, que a gente responde o padre, né? É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim, né? Então tem que ser um sacrifício livre e oblativo, é claro, de obras entregues nas mãos daquele que vai ser, que vai receber os bens daquela entrega, daquele sacrifício que está sendo feito, né? Então, vivermos o amor, o sacrifício, mas que para tudo isso aconteça de fato,
temos que ter fé. Sem ela, nós não conseguimos. Temos que ter fé, né? Porque a nossa humanidade, ela é muito limitada. A nossa humanidade, a vontade de trucidar o outro, como a gente costuma às vezes dizer, né? De voar no pescoço, né? Porque está me irritando, ela é muito grande, porque faz parte da nossa carne, da nossa humanidade. Mas aquele que tem fé ultrapassa esses limites, né? Portanto, nós precisamos ter fé para viver essa experiência missionária, esse serviço a Deus na vida conjugal, né? Temos que ter fé. A fé que nos traz a confiança, não em nós, confiança em Deus. A fé que nos conduz à confiança em Deus, né? E que, é claro, nos dá uma coragem de conseguir ir além, né? Quantos de nós falamos, não, eu não suportaria fazer isso. Mas quando nós entregamos esse não suportar nas mãos de Deus, Deus faz absurdos conosco. Por isso que a fé é importante, né? Porque nós precisamos confiar em Deus, não em nós, porque nós traímos. Nós fazemos besteiras constantemente quando nós confiamos somente na nossa carne, na nossa humanidade. Por isso que temos que trazer Deus para dentro da relação, né? Aí eu gosto queria destacar, até está proposto nesse capítulo, né? Um dos pontos concretos de esforço que é difícil, né? Creio que seja um dos mais difíceis para ser vivido dentro do casal, que é o dever de sentar-se, né? Como é difícil a gente sentar um com o outro e falar: você me ofendeu nisso, você me fez feliz nisso, né? Jogo aberto, fazer esse diálogo de jogo aberto. Eu sei que isso é uma experiência muito difícil. E até a metodologia da equipe de Nossa Senhora pega até que pelo menos uma vez no mês que a gente faça isso, né? Mas aí quando a gente vê aquela coisa difícil de ser dita, né, a gente acaba, não, vamos deixar para depois, né? Deixa para lá, não se preocupe não, já passou. Mentira, né? O dever de sentar-se é o lugar de a gente dizer aquilo que não passa, aquilo que dói, aquilo que está aqui dentro, mas também aquilo que nos eleva, né? Por isso que o dever de sentar-se, ele instrui o casal a invocar a presença de Deus antes de começarem. Nada sem a presença de Deus, para que não acabem transformando esse dever de sentar em uma grande confusão, em uma grande discussão, e acabar inclusive em separação, né? Mas Deus, como Ele nos leva para além daquilo que nós somos e temos, então Ele tem que fazer parte desse dever de sentar-se. Então, façam esse exercício, é importante. Eu trago aqui duas frases significativas que tem nesse livro, né, que falam justamente dessa experiência de Deus na nossa vida, na vida do casal. E Padre Cafarel, uma delas, ele diz na página 42: aquele que se separa de Deus, se não perde o poder de amar, abandona, no entanto, o melhor de seu amor. Por outro lado, esse amor cresce na medida em que cresce o amor a Deus. Então, nunca abandonar a Deus, né? E o Papa Francisco, na Constituição Amoris Laetitia, ele diz, né? Há um ponto em que o amor dos esposos atinge sua maior libertação e se torna um lugar de saudável autonomia, quando cada um descobre que o outro não é seu, mas que tem um mestre muito mais importante, seu único Senhor. Então, é essa experiência profunda que Deus coloca na vida de vocês, casais, né? Nessa experiência do matrimônio, desse amor conjugal, de poder fazer sempre o outro feliz, fazer o outro santo. Que Deus ajude a cada um de nós a buscarmos essa santidade, não roubando do outro aquilo que o outro não pode nos dar, ou exigindo do outro aquilo que o outro não pode nos dar, mas recebendo do outro aquilo que é necessário para a nossa verdadeira felicidade. Que Ele nos ajude, que nos acompanhe em todo esse tempo.
e que a Virgem Maria, Senhora de Guadalupe, que estou ao lado aqui neste mês de maio, né, possa também ser a nossa intercessora, nos ajudando nessa caminhada rumo ao céu. Que Deus esteja em suas casas, em suas famílias. Deus os abençoe. Paz e bem.